É isso aí, meu povo. O que me traz hoje aqui é algo que está me preocupando. Eu fiquei um pouco triste, injuriado, na verdade, ao ver nas redes sociais o que o povo tem comentado, o povo católico. Entenda que este vídeo é para pessoas católicas. Se você é evangélico, ateu ou qualquer outra religião, este vídeo não compete a você. Pode assistir por curiosidade, mas não compete a você. Mas é triste quando você vê católicos desvirtuando a sua própria crença. A questão é pecado comer carne na Sexta-feira Santa? O que eu tenho visto bastante pessoas católicas nas redes sociais comentando, dando a seguinte resposta. Eu vi uma enquete no Facebook, novamente outra enquete no Facebook, com essa pergunta: é pecado comer carne na Sexta-feira Santa? Muitas pessoas responderam: para mim é pecado fazer fofoca, para mim é pecado falar mal dos outros, para mim é pecado fazer mal aos outros, fazer as coisas erradas. Enfim, as pessoas misturaram as coisas, podemos dizer assim. Pois obviamente que fofoca é pecado. Existem várias passagens bíblicas que alertam com o uso da língua. Falar mal das pessoas, mentir é o 8º mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho. Obviamente que é pecado. Mas é pecado também comer carne na Sexta-feira Santa. Quem determina isto é o 4º mandamento da lei da igreja. Exatamente, a igreja tem seus 5 mandamentos, bastante esquecido pelos católicos, infelizmente. Nós temos a Bíblia Sagrada, na qual nós nos baseamos, e temos o magistério da igreja, contido aqui no catecismo da igreja. O parágrafo 2043 cita justamente o 4º mandamento da lei da igreja: jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. E quando que manda a Santa Mãe Igreja jejuar e abster-se de carne? Em todas as sextas-feiras do ano. Não somente na Sexta-feira Santa, não somente na Quarta-feira de Cinzas. Todas as sextas-feiras do ano. Por quê? Há várias teses para abster-se de carne. Dentre elas o autodomínio, dentre elas o sacrifício em prol de Jesus. Já São Tomás de Aquino vem com uma tese um pouco mais profunda. A carne é sinônimo do prazer. E a carne também dá energia para você buscar o prazer. Privar-se de carne é privar-se dos prazeres da carne. Daí eu tenho certeza que alguém vai dizer: Laudinir, mas você está falando de mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja foram criados pelos homens e não por Deus. De fato, a Bíblia Sagrada e o magistério da igreja têm a mesma origem, a santa tradição. Ambos foram escritos por homens santos inspirados pelo Espírito Santo. Preste atenção. Bíblia Sagrada e Catecismo da Igreja foram escritos por homens santos inspirados pelo Espírito Santo. Em tempos diferentes, mas ambos originam-se da santa tradição. Pela sucessão apostólica, os sacerdotes, os doutores da igreja, têm autorização dada pelo próprio Cristo para determinar as leis que regem a Santa Igreja. Foi o próprio Cristo que deu autoridade aos apóstolos e a seus sucessores. E nós temos obrigação de aceitar e acatar como nossa obrigação os mandamentos da igreja, conforme está escrito no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Olha o que Jesus diz aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Desprezar a palavra dos sucessores de Cristo, dos apóstolos, hoje nossos sacerdotes da Igreja Católica, é desprezar a Deus. Portanto, é pecado grave comer carne na Sexta-feira Santa e na Quarta-feira de Cinzas, salvo algumas exceções. As exceções são pessoas doentes, pessoas que precisam manter uma dieta à base de carne, pessoas que não têm outra saída, não têm outro alimento a não ser carne. Por exemplo, um mendigo, um morador de rua, que ganha um pedaço de carne, obviamente que ele pode comer. Crianças, aqueles que ainda não têm plena razão, idosos, acho que eu já falei. E obviamente que esta regra vale
somente para aqueles que seguem a doutrina católica, para aqueles que se denominam católicos. Afinal de contas, cada crença tem suas próprias leis, suas próprias regras. Por exemplo, existem algumas religiões evangélicas que não comem carne de porco. Os adventistas respeitam, guardam o sábado. Antigamente, várias denominações evangélicas proibiam ter TV em casa ou que o evangélico assistisse TV ou até mesmo escutasse rádio. Hoje, com a propagação da internet, isso aí se tornou inviável, né? Mas não adianta você não ter uma TV e ter a internet, que do meu ponto de vista é muito pior em termos daquilo que você pode acessar. O não comer carne pode ser substituído, sim, por outros tipos de penitência. O ideal é que se prive da carne, que se abstenha de carne. Mas, de fato, ele pode ser substituído por outras penitências. Eis a diferença. É por outra penitência. Não é privar-se de não cometer outros pecados. O pecado, você deve privar-se todos os dias do ano, todos os momentos, cada minuto, cada segundo da sua vida, você deve renunciar ao pecado. Não somente na Sexta-feira Santa. Você nunca deve falar mal das pessoas, você nunca deve fazer fofoca. E este deve ser um sacrifício contínuo na sua vida, e não um sacrifício de Sexta-feira Santa, um sacrifício de Quaresma, um sacrifício de Semana Santa. Esta é a grande confusão que as pessoas têm feito. Uma coisa não isenta a outra. A frase que eu vi na rede social, que uma pessoa católica comentou: comer carne pode, o que não pode é julgar os outros. O que não pode é falar mal dos outros. Está completamente errada esta frase. Por quê? Comer carne não pode, falar mal e julgar os outros também não. Uma coisa não substitui a outra. Uma coisa não isenta a outra. Ambas atitudes desagradam a Deus. Mas hoje, diante da variedade de alimentos que nós temos, o comer carne talvez não gere tanto prazer. Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto. Estou retomando justamente por esse fator que eu citei no início. A preocupação, a tristeza que isso me causou de ver católicos desvirtuando o assunto. Mas hoje nós temos tantas opções de alimentação que a carne deixou de ser o papel principal na mesa das pessoas. Para muita gente, exceto para o gaúcho e para mim, que sou paranaense, a carne talvez já não seja um prato principal, primordial. E como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, vegano, um vegetariano, um vegano, como que ele vai fazer a penitência dele? Se abstendo daquilo que lhe dá prazer, daquilo que ele não vive, entre aspas, sem. É um sacrifício ofertado ao Cristo. E a sugestão que eu dou para você, e este é um sacrifício muito grande, que eu sei que são pouquíssimos que se sujeitariam a ele. Por que você não abre mão do seu WhatsApp ou do seu Facebook na Sexta-feira Santa? Por que você não desliga o seu smartphone ou utiliza como ele deveria ser utilizado, apenas como telefone? Pois se alguém precisar falar com urgência com você, com certeza esse alguém vai te ligar. Facebook, WhatsApp, 99,9% são usados para coisas desnecessárias e besteiras. Tá aí uma grande sugestão. Prive-se da tecnologia na Sexta-feira Santa e ofereça esse sacrifício a Jesus Cristo. Cada vez que você sentir-se tentado a olhar para o seu WhatsApp, reze. Reze uma Ave Maria. E eu tenho certeza que talvez tenha mais valor do que você não comer carne. Mas lembre-se, comer carne na Sexta-feira Santa, apesar do modismo de dizer que não tem nada a ver, apesar das desculpas esfarrapadas, consta no 4º mandamento da lei da igreja. E você sabe, romper com qualquer um dos mandamentos da lei da igreja ou da lei de Deus é pecado mortal e somente absolvido através da confissão. Aliás, a confissão também é o 2º mandamento da lei da igreja, que determina que você tem que se confessar pelo menos uma vez por ano. Senão a sua falta de confissão passa também a ser um pecado mortal. Por isso, quando você chega no confessionário, os padres normalmente perguntam: quanto tempo faz que você não se confessa?
O terceiro mandamento é comungar, buscar a Eucaristia, pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Lembre-se disso, povo de Deus. Lembro bem o que um amigo meu falou uma certa vez, isso já faz o que? Quase 20 anos, eu acho que 18 ou 19 anos. Quer saber se uma pessoa é católica de verdade? Basta ver se ela cumpre os 5 mandamentos da igreja. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.